Súmulas vinculantes de direito administrativo. Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, PAD, não ofende a Constituição. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmulas do STF. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovado por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Diretor de Sociedade de Economia Mista pode ser destituído no curso do mandato. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Pela falta residual, não compreendida na absolução pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. É inadmissível segunda punição do servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. É necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Se o servidor não for estável, com a extinção do cargo, ele será exonerado. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não impede a declaração de utilidade pública para a desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização quando a desapropriação for efetivada. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade. A falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir judicialmente seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da República durante o prazo de sua investidura. É necessária prévia autorização do presidente da República para desapropriação pelos estados de empresas de energia elétrica. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse ordenada pelo juiz por motivo de urgência. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários. Na indenização por desapropriação, incluem-se os honorários de advogado do expropriado. A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação, não cabe indenização complementar além dos juros. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado antes daquele prazo o próprio direito reclamado ou a citação jurídica de que ele resulta.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira feitas pelos estados autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. As margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Pertencem ao domínio e à administração da União, nos termos dos artigos 4, inciso 4 e 186 da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas. Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Não contraria a Constituição o artigo 15, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365 de 1941, Lei da Desapropriação por Utilidade Pública. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30 da Constituição, quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. É encargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a concurso público. Súmulas do STJ. Na desapropriação, para instituir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios pela limitação do uso da propriedade. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independentemente do decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão da posse e na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inclui-se, entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos, os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Os juros compensatórios na desapropriação direta incidem a partir da emissão da posse, calculado sobre o valor da indenização corrigido monetariamente. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização corrigido monetariamente. O oficial da farmácia, inscrito no Conselho Regional da Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios devidamente corrigidas. Os honorários divulgados em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. A invasão do imóvel, a causa de suspensão do processo expropriatório para fim de reforma agrária. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia, uma drogaria ou por 2 drogarias. O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos da Maria não são oponíveis à União.
A liberação do veículo, regida apenas por transporte regular de passageiros, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Os conselhos regionais da farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado farmacêutico durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. É permitida prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitado o contraditório e ampla defesa. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, desde que devidamente motivado e com amparo em investigação ou sindicância é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face ao poder-dever de autotutela imposto à administração. Não pode concorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. É possível acumular a indenização de dano moral com a reparação econômica da Lei 10.559/2002, Lei da Anistia Política. A Lei 9.784, de 99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão dos atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para os agentes públicos. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 de 1990 iniciam-se na data que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violações de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112 de 1990. Compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. A pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. A alteração da capitulação legal da conduta do servidor por si só não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade do conselho de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. A autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares.